Uma boa tarde a todos os presentes. Estamos aqui, então, com toda a satisfação para fazer a apresentação e, principalmente, dar as boas-vindas ao nosso novo comandante, nosso novo técnico, que é o Jorginho. Certamente um nome que dispensa qualquer tipo de apresentação com relação a currículo, experiência, conquistas. Então, todos conhecem bem quem é o Jorginho. E também por isso, a nossa escolha nesse momento. Claro que imagino que também vou ser perguntado na sequência pelo que passou aí recentemente, mas inicio dando uma ênfase muito grande no que vem pela frente. Então, temos bastante certeza, convicção, confiança que o Jorginho tem todos os instrumentos para ser e será o nome correto para nos comandar nessa reta final de Série B e conduzir o Coritiba ao acesso. Boa tarde, Luiz Ferraz, da Tribuna do Paraná. Uma pergunta para o Jorginho e outra para o presidente. Jorginho, qual o tamanho desse desafio, né, de pegar um Coritiba que oscila tanto dentro de uma Série B, e você já conhece essa competição? Qual o tamanho do desafio para você de levar o Coritiba, que talvez seja o maior clube dessa competição, ao acesso? E o presidente, qual a convicção e a certeza que a diretoria chegou de que o Jorginho é o cara certo para levar o Coritiba para o acesso já desse ano? Quer responder, presidente? Bem, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui nesse momento. Dirigir um clube com a história que o Coritiba tem. E mais um desafio, naturalmente, na minha vida. Isso é importante, a gente passar por momentos como esse. Já passei muitos desafios na minha vida, na vida pessoal também, não apenas dentro do futebol, e isso nos dá uma experiência muito grande da gente encarar as barreiras, as lutas que se apresentam para que a gente possa se tornar vencedor. Faltam 15 jogos, você falou, não é fácil, mas eu joguei contra essa equipe, né? Quer dizer, treinei a minha equipe para jogar contra essa equipe e vi o quanto é difícil quando tudo conspira com uma união forte entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida, porque é fundamental. Eu vi o peso dessa torcida aqui no primeiro jogo do campeonato da Série B, jogando pela Ponte. Mesmo a gente tendo melhorado no segundo tempo, a gente viu o quanto foi difícil. Essa equipe apoiada pelo seu torcedor, com uma vibração tremenda dentro do estádio, e essa equipe também, mesmo tendo uma oscilação no início do campeonato, conseguiu fazer 10 jogos consecutivos sem perder, ganhando vários desses jogos e terminando o primeiro turno em segundo lugar. Esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que nós temos elenco para isso, nós temos jogadores experientes, ao mesmo tempo jogadores jovens também, trazendo essa qualidade, velocidade, intensidade para o jogo. Então, eu estou muito confiante. Eu até comentava, enquanto eu vinha para cá, com o meu xará, né? Meu xará está por aqui, Jorge, falando que eu trabalhava na Ponte com 20, 22 jogadores. Esse era o nosso elenco. Então a gente tinha que usar muito a base. Eu gosto de usar muito a base, mas aqui eu cheguei aqui, tem 30 jogadores. Sei que tem alguns jogadores da base também. Mas a possibilidade que eu tenho realmente de mudança de sistema, de mudança da forma de jogar, é muito maior aqui. E eu acredito que vamos dizer assim, esse casamento que aconteceu entre a minha vinda para cá, esse clube, pela história que tem, com certeza eu espero, pela minha história de vida como atleta, como treinador, eu possa realmente trazer algo de muito positivo aqui para o Coritiba e fazer dele uma equipe de primeira divisão, que é o nosso maior desafio e objetivo nesse ano. Bom, Luiz, sobre a convicção que eu, como presidente, tenho, diretoria e mesmo o departamento de futebol, na pessoa do Rodrigo Pastana, essa convicção ela passa por uma série de fatores que são fatores que nós analisamos, ponderamos para a tomada de decisão, ainda que tenha sido uma tomada de decisão rápida, porque o momento pedia uma resposta e uma decisão rápida nossa. Nós nos cercamos de uma série de fatores que justamente nos dão essa convicção, dentre eles os principais. Um técnico que tem o currículo que o Jorginho tem, então, tem um acesso
num clube grande, tem títulos em clubes grandes, a experiência que o técnico tem, salvo engano, são 16 anos, 16? Uhum. 16 anos de carreira como técnico, então tem larga experiência, passou por muitos momentos semelhantes a esse, em muitos clubes, e principalmente o perfil, o conhecimento de qual é o perfil do técnico, a busca por referências, por informações acerca do perfil do técnico, que no caso do Jorginho nos foram de grande ajuda. As referências, todas as informações que nós buscamos com profissionais, com quem ele trabalhou, em muitos dos clubes com quem ele trabalhou, inclusive recentemente, foram todas excelentes. Então nos deram embasamento, nos deram essa convicção. Um profissional que transparece quase que automaticamente dentro desse perfil um aspecto motivacional muito forte. Então existe o entendimento de que isso é importante para o grupo de atletas no momento, mas que tem principalmente todo o aparato técnico e tático para não fugindo muito de um padrão propositivo de jogo que o Coritiba tem, mas para retomar a qualidade de jogo que o Coritiba já atingiu nesse campeonato. Então, entendemos que o Jorginho tem tranquilamente essas condições dentro do perfil dele. Boa tarde a todos. Robson, da Rádio Transamérica e do SBT. Eu também teria uma pergunta para o Jorginho e uma para o presidente Samir. Jorginho, claro que você teve um contato muito curto ainda com os jogadores, né? Um treino ontem à tarde e um hoje pela manhã. Uhum. Mas o que você já sentiu no vestiário? O pessoal está cabisbaixo? O pessoal você sente que está remando todo mundo mesmo para o mesmo lado? Porque é inegável a qualidade do elenco em se tratando de Série B, mas o time deu uma desabada aí na classificação do segundo lugar, no momento que com um jogo a menos é o nono, se é possível já imaginar um diagnóstico do que vem acontecendo com esse time. E, presidente, gostaria de saber como é que está sendo conviver com esse momento, mais uma vez, aí, turbulento nos bastidores, protesto da torcida no Couto Pereira, pedido de mesa no Conselho Deliberativo por uma Assembleia Extraordinária com presença do G5 e também do Rodrigo Pastana. Como é que está sendo conviver com isso e qual que é a análise que você faz nesse momento? Bem, eu não vi de forma nenhuma esse tipo de comportamento de jogador meio cabisbaixo. O que eu vi foi uma indignação por parte deles nesse momento que eles estão passando. Eles não estão satisfeitos com isso, eles estão querendo realmente dar a volta por cima. Eu vejo um grupo assim muito comprometido com o objetivo final, que é chegar no dia 30 de novembro e alcançar o acesso. Vi um grupo que fica se perguntando por que está acontecendo isso, né? Porque a gente tem um grupo de qualidade, então conversando com alguns jogadores mais experientes, e é importante a gente detectar exatamente o que está acontecendo. Então é um trabalho que eu preciso fazer, se é uma falta de concentração, se é de repente você se acomoda com o nível que você tem, porque o Coritiba é grande, o Coritiba é time de primeira divisão, então por isso que o objetivo maior esse ano é subir. Então a gente tem conversamos ontem, passamos isso para os jogadores, tive um treinamento ontem, hoje foi muito bom os dois treinamentos com uma intensidade lá em cima. Hoje a gente segurou um pouquinho mais na parte da manhã, mas mais para dar uma, vamos dizer assim, uma cara que eu acredito tática para essa equipe, né? Já fazendo a movimentação, inclusive tática para as três equipes. Nós temos três equipes basicamente, não tem equipe titular, reserva, segundo reserva ali, mas todos fizeram o trabalho tático exatamente no mesmo tempo, fizeram os trabalhos ali que foram 2 circuitos de passe importantes. Então você vê o nível, a qualidade da equipe é grande. Então eu não vi de forma nenhuma jogadores se lamentando com a situação, mas o que eu vi, o que eu percebo que é uma indignação em relação a esse momento e que eles querem dar uma resposta, principalmente que o torcedor que merece uma resposta positiva, e o mais importante, nós vencemos o jogo de sábado. Robson, o protesto do torcedor é algo, na minha visão, entendido como algo dentro da normalidade do que é o tamanho do Coritiba, o tamanho da sua torcida e o momento em que nós vivemos, especialmente a posição na tabela. Então, sempre entendi que o torcedor tem toda a liberdade para se manifestar da forma como for, desde que dentro, desde dentro do respeito, da ética, enfim, a legislação principalmente.
mas tem o direito, sim, de protestar, e a gente entende que no momento ruim isso é até normal, e o momento do Curitiba é só você olhar a tabela e você vê que ele é ruim, então uma das consequências naturais é o protesto do torcedor, que é, portanto, legítimo, é importante que eu diga isso. Segunda questão, não houve convocação para nenhuma Assembleia Geral Extraordinária do Conselho, então essa notícia que foi veiculada é falsa, isso não aconteceu. O que houve foi uma convocação para uma reunião com a mesa do Conselho e com conselheiros que foram convidados. O G5 foi convidado, o Rodrigo Pastano foi convidado, isso já aconteceu, inclusive, foi hoje pela manhã, eu estive presente, o Jorge Dural também, o Paulo Roberto Baggio e o Rodrigo Pastano estiveram, mesa do Conselho esteve presente também, cerca aí de 30 conselheiros, então passamos a manhã hoje nessa conversa, que também é algo que tem que ser entendido dentro da normalidade de um clube grande como é o Curitiba, que tem um conselho deliberativo presente, atuante, mais importante, independente, coisa que não existe em muitos clubes não tão distantes, e esse conselho faz os seus questionamentos, faz as suas cobranças, isso é algo perfeitamente normal, não foi a primeira vez, certamente não será a última, então isso aconteceu hoje dentro da mais absoluta tranquilidade, fomos lá, ficamos durante 3 horas respondendo todos os questionamentos, recebendo uma série de críticas, muitas delas, a maioria delas construtivas, uma série de sugestões, e é importante que se diga que ao final da reunião os conselheiros inclusive pediram que eu, na coletiva de hoje, trouxesse uma mensagem de unidade entre o Conselho e a diretoria, entre o Conselho Deliberativo e o Conselho Administrativo, de que o Conselho cumpre o seu papel, mas que o Conselho está unido, está junto conosco nessa missão que é recuperar o desempenho do Curitiba nessas rodadas que faltam e levar ele à primeira divisão. Boa tarde a todos. Meu nome é Osmar Antônio, sou da Rádio Banda B e da CNT. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo como atleta em algumas Copas e Copa América. Já tive a oportunidade de acompanhar seu trabalho de perto na Copa América, onde foi campeão em 2007 na Venezuela e na África do Sul também. E como é que é, aproveitando a tua resposta, você falou que o jogo mais importante é o de sábado. Como é que é assumir um time sabendo que o mais importante é vencer? Não tem um planejamento a longo prazo, mas o próximo jogo é o planejamento. Bem, essa é a vida de treinador. Na realidade, é a situação que o presidente acabou de falar, porque eu gostaria de ressaltar isso. Eu preciso ser muito verdadeiro. Eu passei por vários clubes aqui no Brasil, não muitos ainda, porque eu também não assumo qualquer situação, sair de um clube e já vou para o outro. Essa é a primeira vez que eu saí de um clube em menos de um mês, assumi um outro clube. Normalmente eu dou um tempo, vou estudar, vou refletir do que aconteceu. Mas esse clube aqui, só tirando o Flamengo, no momento que está, mas na minha época não tinha essa estrutura, é o clube que tem maior estrutura. Então eu acho que o Curitiba, ele está trabalhando para que ele venha colher os frutos no futuro. E não é assim, não é simplesmente ganhando apenas um jogo. É a gente subindo para a Série A, isso é fundamental, né? Porque as coisas melhoram, o salário do treinador melhora, né? O presidente tem mais tranquilidade quanto ao Conselho Deliberativo, e todos nós ficamos mais felizes, o ambiente que vocês estão acostumados a acompanhar fica muito melhor, fica muito mais leve, a gente sorri mais, né? Então, é natural que é importante vencer esse jogo. Mas os 15 jogos são importantes, a gente precisa somar pontos que nos dê a condição de subir. Esse é o maior desafio que nós temos, mas isso é muito bom, porque nós temos capacidade e qualidade para isso. Estamos jogando em casa, apesar de a gente estar enfrentando uma equipe realmente que está em ascensão, que é a própria América, venceu inclusive ontem. Então, sabemos o quanto vai ser difícil. É bom que a gente tenha o Rafael aqui, um jogador que conhece muito bem a América, passar todas as informações necessárias para a gente, mas é muito bom. Eu vivi sempre desafios como esse, a minha vida foi assim, então grandes decisões, grandes jogos, e esse é apenas mais um, né? Mas sabendo da importância que tem, já que são 6 jogos, né? Que o empate, quando você, logo em seguida, você tem algumas derrotas, passa a ser ruim, então passa a ser contado como 6 jogos sem vencer, né? Então é muito importante que a gente quebre essa situação, essa sequência de derrotas e de 2 empates, e que a gente volte a vencer, porque essa equipe já demonstrou que tem poder de reação.
Boa tarde. Fernando Freire, do site Globo Esporte. O coach contratou o volante Serginho e o atacante Kelvin um pouco antes de você chegar. Queria que você comentasse sobre esses dois. Legal. E se tem alguma conversa com a diretoria para vir mais novos jogadores. Daí se o Pastana quiser comentar sobre isso também. Bem, a felicidade de chegar aqui e encontrar 2 ex-atletas, os 2 do Vasco da Gama em períodos diferentes, o Serginho em 2015 e o Kelvin ano passado, jogadores de qualidade, né? O Kelvin realmente é um hoje chamado extremo, né? Na minha época mais ainda início de carreira, os nossos pontas, voltaram os nossos pontas, hoje até mesmo com a perna invertida, jogando do lado invertido. E até falei para eles, eu gostaria muito que vocês, em alguns momentos, dependendo dele, se ele joga, se ele não joga, jogadores como Robson, de repente jogar até do próprio lado, da perna boa deles, porque nós somos uma equipe que temos alguns centroavantes interessantes, que precisam de bola na área. Então todas as vezes que você joga com o lado invertido, você acaba finalizando mais do que cruzando. E eu sou muito adepto da questão do cruzamento, porque afinal de contas eu fazia isso razoavelmente bem, né? Então foi muito bom encontrá-los aqui. Vão qualificar muito o nosso elenco, um jogador, o caso do Serginho, que é um jogador muito forte na marcação, mas é um jogador também que pode jogar como primeiro ou segundo volante, saindo muito bem, uma força física, a experiência que ele tem hoje mesmo. Ele falou, professor, né, eu gostaria de me apresentar um pouquinho melhor aqui para os jogadores, dizer quem eu sou e tudo, porque alguns talvez não conheçam a história dele, então é um cara que vai com certeza agregar muito. E o Kelvin pela sua qualidade, né, um jogador que parte para cima, que vai no 1 para 1, muito bom, jogador taticamente muito interessante. E aí eu já deixo para o Rodrigo responder a próxima. Boa tarde. Bom, quanto à questão de contratações, nós já conversamos, né, logo na chegada do Jorge, nós já falamos a respeito disso. Claro que essas são discussões internas, mas claro que se houver a necessidade, e ele precisa de um tempo para analisar o elenco, se houver a necessidade, nós vamos atrás de mais reforços. Jorginho, Rafaela, Globo Esporte. Você subiu com o Vasco, né, em 2015, conseguiu o acesso. Eu queria que você comentasse da diferença que você observa naquela época para essa Série B que o Coritiba está enfrentando, com essa briga muito forte ali. Apesar dos 2 primeiros já terem se distanciado um pouco, a briga é realmente muito forte. Eu queria um pouquinho dessa diferença da época do Vasco para agora com o Coxa. Bem, está muito nivelado. A gente vê aí que do 3º colocado até o 11º colocado ali, que é a Ponte, as possibilidades estão abertas, né? Então, muito diferente daquela época, até mesmo em termos de elenco. Eu tinha, na época do Vasco, um elenco, vamos dizer assim, de jogadores com uma idade bastante avançada. A média de idade nossa passava de 30 anos, né? Só lembrando aqui alguns jogadores, Nenê, Andrezinho, Júlio César, Diguinho, então vários jogadores acima de 30 anos. Essa foi a maior dificuldade que nós tivemos. E tinha uma equipe muito experiente, mas que não era uma equipe veloz, ou não era uma equipe que dava a um jogo uma intensidade necessária para o futebol de hoje. E por isso nós começamos muito bem o campeonato, mas acabamos tendo algumas dificuldades. Conseguimos a classificação em 3º lugar, mas é claro que o objetivo maior era subir, mas a gente deveria ou tinha que ser campeão porque era o Vasco da Gama, né? Agora eu estou numa equipe onde que os jogadores conhecem a competição, a maioria desses jogadores já estão acostumados a disputar essa competição, então para mim eu acho que facilita isso, porque é uma competição com nível de força muito grande, a disputa é muito grande. A Série B é assim, tem hora que tem que ser na marra, né, para não falar uma outra palavra aqui, então vai ter que ser na vontade, na força mesmo, né? Porque é muito disputado, nem sempre você consegue ganhar um jogo com um sistema tático definido e organizado, mas você ganha com sangue nos olhos, você ganha com a vontade, em disputa, ganhar as bolas divididas. Então eu tenho essa equipe. Eu joguei contra essa equipe, tenho observado vários jogos dessa equipe e tenho um elenco para que me dê essa possibilidade. Então, a possibilidade que nós temos de alcançar o sucesso no dia 30 de novembro é grande.
Boa tarde, Daniel Malucelli, da Gazeta do Povo. Vou fazer uma pergunta para o Rodrigo e uma pergunta para o Samir. Rodrigo, eu queria saber qual que é a sua avaliação do departamento de futebol. Por que o time teve uma queda tão grande de rendimento, assim, uma oscilação tão grande durante o campeonato? Estava 10 jogos sem perder, dando indícios de evolução até do trabalho do Louser. E, enfim, em 6 rodadas, a chave virar de uma maneira tão grande, pelo menos em termos de desempenho e na tabela. E se isso tem a ver com algum problema de elenco, enfim, o que foi detectado, sem fazer nenhum tipo de insinuação, uma pergunta direta. E para o presidente, existe algum tipo de problema de salários atrasados ou os salários estão em dia? Também sendo direto, não tem informação de nada, é só porque quando vem esse tipo de situação, é normal a primeira pergunta, a primeira questão que o torcedor fala, o salário deve estar atrasado e tal. Bom, Daniel, respondendo a sua primeira pergunta, não há nenhum problema de relacionamento dentro do vestiário, nem nada, como infelizmente as redes sociais se propagam. Não há nenhum problema de relacionamento, não há nenhum problema físico com nenhum atleta. Infelizmente, eu vejo que nós estamos oscilando, como já oscilamos naquelas primeiras 8 rodadas, e a gente espera que da mesma forma como oscilou para baixo, oscile para cima agora com a chegada do Jorge e com um elenco que a gente já demonstrou no primeiro turno que tem qualidade para reverter essa situação e ter um aproveitamento aí próximo de 60 e poucos %, que foi o que aconteceu naquelas 10 rodadas de invencibilidade. Bom, sendo também tanto quanto direto, é evidente que um clube como o Coritiba, que passa por um segundo ano de Série B, ele tem as suas dificuldades financeiras. Eu, em muitos momentos, não escondi isso de ninguém. A transparência que nós temos lá no Conselho também Deliberativo do clube é gigantesca. Tem um Conselho Fiscal independente, muito atuante, que atesta e valida todas essas informações e passa constantemente para os conselheiros. E mesmo com todo esse cenário, desde o início do ano, os salários, premiações, enfim, todas as obrigações nossas com os atletas vêm sendo mantidas rigorosamente em dia. Muito se dizia aí há cerca de 1 mês e meio atrás que o dinheiro ia acabar, que os salários iam atrasar, que não íamos mais pagar. Isso não aconteceu, porque do lado de cá tem gente muito séria e muito dedicada trabalhando, que mesmo diante das dificuldades, 24 horas por dia está atrás de soluções. E até aqui temos sido bem eficientes nisso. Então, salários todos em dia, premiações para os atletas todas em dia, não houve sequer atraso para os atletas nesse aspecto. Uma das coisas que o treinador, quando vai assumir um clube, ele também faz, o presidente fez as pesquisas dele, né? Eu também faço as minhas, né? É uma das coisas que a gente faz. Então, perguntar como é que tá aí, os caras pagam direitinho, e é uma realidade. Todos que passaram por aqui e todos que estão aqui, a gente tem amigos aqui dentro também, falaram que as coisas estão sempre em dia. Só para reforçar essa situação, quanto isso faz parte de um planejamento. Porque o grande problema, às vezes, é que a gente está muito em cima apenas do resultado atual. E nem sempre o resultado momentâneo é aquilo que está se planejando ou se está se trabalhando para que aconteça no futuro. De acordo com como essa equipe está se estruturando, isso aí já falado por outros profissionais, por exemplo, nós temos o Thiago aqui, que é um treinador de goleiros que trabalhou comigo no Vasco da Gama, e a partir dali ele, tentei levá-lo novamente, mas aí ele acabou ficando no Vasco e depois veio para cá. Então, e conhece muito bem aqui, apesar de ter trabalhado no Bahia durante muito tempo. Então, as informações que ele já vem falando a respeito do Coritiba é justamente isso, é que a organização é muito séria, muito boa, e a possibilidade que nós temos, então, de, com isso, salários sendo pagos, tudo direitinho, que não haja nenhum tipo de atrito para que a coisa possa seguir. E aí eu preciso falar, porque também a resposta que foi dada antes do Rodrigo, a gente também, como profissionais dessa área, a gente está bem atento e conversa com jogadores. Então tem jogadores que já trabalharam comigo, que estão aqui no clube, é o caso do Matheus Salles, é o caso de Giovanni. Então não existe nenhum tipo de inimizade, nenhum tipo de atrito entre os jogadores,
mas quando se perde, quando as coisas não estão caminhando bem, pode ser que algo esteja ruim. Não é verdade. A realidade é que poucos são os clubes, ou talvez tem um clube que hoje que está voando baixo, que é a questão do Bragantino, principalmente pela situação financeira. É um clube que manteve seus jogadores e inclusive chegou dentro de um clube, que eles compraram um clube, então antes conseguiram manter assim uma base que inclusive vários jogadores na época lá do Bragantino eu gostaria de ter levado para a Ponte, não consegui levar pela qualidade e capacidade financeira do Bragantino, no caso do Red Bull. E todas as outras equipes, elas estão, até o próprio Bragantino, oscilou em alguns momentos. Então, essa oscilação vai acontecer porque pelo nível mesmo, porque não adianta, é difícil você pegar, nós temos aqui alguns jogadores que a gente sabe que vieram de Série A, mas o nível é realmente assim, um nível razoável. Não adianta a gente pensar que a gente vai pegar um jogador de altíssimo nível de primeira divisão, caríssimo, porque não tem condições, é impossível de pagar. Mas eu posso garantir para vocês, esse clube aqui tem um elenco bom, tem um elenco de qualidade. Para a Série B, com certeza, eu posso dizer para vocês também, se a gente subir, a gente vai precisar de contratações para se transformar num nível realmente de Série A. Vai ter que contratar outros jogadores, isso é certo, mas para a Série B nós temos um elenco muito bom. Presidente, em cima disso aí que o Jorginho falou, até o Pastana comentou sobre contratações, acho que está acabando o período para trazer novos reforços, mas de repente seria interessante até investir um pouco mais agora, sabendo do risco e principalmente do que acarretaria uma não subida para a primeira divisão, e qual é esse risco, principalmente do lado financeiro, qual seria o impacto se o Curitiba não conseguir subir. Então seria de repente importante investir um pouco mais agora, trazer reforços realmente que venham para ajudar agora do que ficar mais um ano na Série B. Até para esclarecer para o torcedor que existem alguns prazos e algumas regras também que orientam essa questão de contratação de reforços nesse momento. Então, a inscrição da Série B ela acaba em 7 de outubro, então temos aí realmente em torno de 2 semanas aí até essa data. No entanto, as janelas do exterior já fecharam, os atletas que disputaram mais de uma competição oficial da CBF, eles não podem disputar uma terceira competição, então você tem esse obstáculo. Atletas da divisão que já jogaram o 7º jogo também não podem vir. Então você acaba ficando restrito em muitos momentos. Atletas que estão na Série A não estão sendo aproveitados, mas que ainda assim são atletas caros. Agora, temos a ciência de que existe aí carências, pelo menos uma carência que ainda não foi suprida. Vimos suprindo aí com as 2 últimas contratações, pelo menos uma carência aí a ser suprida no nosso entendimento, e vamos contratar sim. A ideia, evidentemente, como sempre, é trazer um atleta da maior qualidade possível dentro das condições do clube. Até concordo com você, se nesse momento a gente precisar gastar um pouco mais, o investimento certamente pode se pagar num futuro próximo, porque realmente a perda de receita de mais um ano de permanência na Série B é grande. Do último ano para cá, uma perda aí da ordem de mais ou menos 50 milhões de reais. Você pode projetar aí um número pelo menos parecido para mais um ano, que a gente tem certeza que não vai acontecer na Série B, fora uma série de outras receitas que são variáveis, patrocínio, sócios, enfim, estamos falando aí apenas e tão somente de TV. Jorginho, ainda dentro disso, você tem uma semana para trabalhar, pouco menos de uma semana. Alguns jogadores você já conhece bem, sabe o que pode te entregar, outros ainda não. Você não tem o Rafinha e não tem o Thiago Lopes, mas tem a volta do Alano, tem a volta do Luizinho que estava ficando no banco. Mas é um suficiente para o torcedor, de repente, já ver um time diferente no sábado? E para o presidente, o Curitiba, presidente, fez uma promoção de ingressos, lotou o estádio, foi um sucesso. Aí deu uma sequência lançando um plano de sócio diferente. Mas no momento que dentro de campo o time começou uma queda, né? Existe a possibilidade agora de se pensar numa nova promoção para de novo chamar o torcedor para o estádio? Bem, é verdade que a gente tem alguns desfalques, mas por outro lado a volta de alguns jogadores que nos dão essa possibilidade de montar aquilo que a gente já começou inclusive a treinar hoje. E até vou pedir desculpa a vocês podem filmar o início do trabalho, aquecimento e tal, mas depois eu gostaria de estar um pouquinho mais
entre nós aqui, que a gente já vai estar já organizando a equipe, né, fazendo um trabalho um pouquinho maior para que justamente eu possa conhecer todos os jogadores. Tem alguns jogadores da base que eu não conheço tão bem, então preciso entender exatamente quais são as possibilidades que eu tenho. E com certeza, eu tenho uma forma diferente de trabalhar do Humberto, respeito ele, ele fez um grande trabalho aqui, com certeza, né? Eu acho que se está com a pontuação que está pelo trabalho que ele desenvolveu junto com os jogadores, né? E eu tenho certeza que rapidamente ele vai estar empregado porque ele demonstrou muito potencial, um jovem com tamanho potencial. Então a possibilidade que nós temos para esse jogo aqui são boas e com certeza vai ter alguma mudança, porque a minha forma de trabalhar é diferente, um pouco diferente da dele. Bom, Osmar, é importante até que se diga, antes de eu te responder, em que pese o momento que se seguiu aí ao lançamento da campanha de sócios não tenha sido um momento bom dentro de campo, ela já foi e tem sido muito bem sucedida. Então nós já fizemos aí desde o lançamento mais de 5 mil novos sócios, atingindo aí hoje mais de 18 mil sócios ativos do Curitiba, o que é um número bastante expressivo e nos aproxima lá daquela meta de 25 mil sócios ativos. Mas é claro que paralelamente a isso a gente quer ir muito a presença no maior número possível do torcedor no Couto Pereira nos próximos jogos, já no sábado, para retomar aquela atmosfera dos jogos iniciais, dos jogos do primeiro turno. Então deve estar para ser anunciado, acredito que o nosso marketing vai anunciar hoje ainda. Faremos sim algumas promoções para o sábado, não tão agressivas quanto aquelas dos pacotes de jogos, mas teremos sim promoções. Sócio poderá levar um convidado para o jogo, desconto progressivo na compra de mais de um ingresso. Então teremos sim algumas novidades em termos de promoções já para sábado. Acredito que o preço será mantido no mesmo do jogo passado, mas com um desconto de 50% na compra de mais um ingresso. E acredito que o principal, o sócio podendo levar um convidado de graça para o jogo também.